Hoje vamos falar dele, o elfo conhecido como Fadinha da Floresta. Não é assim que ele é conhecido. Na verdade, ele é conhecido como Princesa de Orelhas Pontudas. Não, também não. Não sei qual o problema desse Dain com cara de CGI. No livro O Hobbit, seu nome não é falado. É mencionado apenas como Rei Élfico, mas seu nome é Thranduil. Nesse vídeo você vai conhecer a história completa dele, qual sua idade, onde nasceu, o que ele estava fazendo durante a Batalha da Última Aliança. Ele se aliou ao exército ou ficou escondido no mato? Thranduil era arrogante como nos filmes? Ou sua personalidade nos livros era diferente? Vamos explorar todos esses mistérios e revelar a verdadeira face desse enigmático rei élfico. Meu nome é Abner Bueno e seja muito bem-vindo ao canal Nerd Sideral. Não se sabe em que ano ele nasceu, mas é possível saber que foi antes do ano 506 da Primeira Era. Para você ter uma ideia, nos eventos de O Hobbit, Thranduil estava com aproximadamente 6.470 anos, sendo mais velho que Elrond. Filho do elfo Orofer, nasceu na Primeira Era em Beleriand, na cidade de Menegroth, capital do reino de Doriath. Seu rei era o elfo Thingol e a rainha, a Maiar Melian, pais de Lúthien Tinúvel. Thranduil está classificado como um Sindar, os Elfos Cinzentos, ou seja, elfos que durante a marcha para Valinor desistiram no meio do caminho. Vamos entender o que isso significa. Quando os Elfos despertarem e vierem na Terra-média, na era conhecida como os Anos das Árvores, para que Melkor não causasse mais mal a eles, os Valar decidiram levar todos para Aman, o continente conhecido como Valinor, ou mesmo Terras Imortais, o Reino Abençoado. Quando os Elfos despertaram, eles se chamaram de Quendi, que significa aqueles que falam com vozes, pois não havia tal espécie na Terra-média. E agora que começa o problema, pois começam as divisões. Mas fique tranquilo que tô aqui para simplificar tudo para você. Note como eu vou fraseá-la. Dentre os Quendi, aqueles que se recusaram a partir receberam o nome de Avari. Já os que partiram passaram a se chamar Eldar. Dentre os Eldar aconteceram mais 3 divisões, os Vanyar e os Noldor. Desses 2 grupos, todos foram para Aman. Já o terceiro grupo, chamados de Teleri, foram novamente divididos. Alguns foram para Aman, outros abandonaram a marcha e ficaram a leste das Montanhas Nevoentas. Esses receberam o nome de Nandor. E um outro grupo também desistiu da marcha e permaneceu em Beleriand. Esses são os Sindar, os Elfos Cinzentos. Falei que ficaria fácil entender. Só por curiosidade, os Nandor são ancestrais dos Elfos que vemos milhares de anos depois em Lórien, Reino de Galadriel, e na Floresta das Trevas, Reino de Thranduil. O rei do Sindar, Thingol, estabeleceu seu reino em Doriath e construiu a cidade de Menegroth. Muito tempo depois, Melkor destruiu as 2 árvores em Aman e muitos dos Noldor voltaram para a Terra-média. Com isso acabam os Anos das Árvores e começa a Primeira Era. Foi nesse contexto que nasceu Thranduil. No final da Primeira Era, o reino de Doriath guerreou com anãos de Nogrod. Menegroth foi destruída, Thingol foi morto e Melian voltou para Valinor. Orofer e sua família fugiram. 83 anos depois acontece a Guerra da Ira. O sombrio inimigo do mundo é derrotado, Beleriand é afundada e todos os elfos são autorizados a voltar para Aman. Acaba então a Primeira Era e começa a Segunda Era. Muitos preferiram continuar na Terra-média e estabeleceram suas moradas. Lindon se tornou o Reino dos Noldor, governado pelo Alto Rei Gil-galad. Elrond também morou ali até ir para Valfenda no ano 1697. Outro grupo de elfos permaneceu nos Portos Cinzentos, juntos com Círdan. Entre eles estiveram Celeborn e Galadriel, até que foram para Lórien em uma época desconhecida. Orofer, seu filho Thranduil e outros Sindar partiram de Lindon, se juntaram aos Elfos Silvestres e se estabeleceram em Verdemata, mais precisamente em Amon Ankh. Orofer foi intitulado Rei dos Elfos Silvestres. Sob sua liderança, se tornaram novamente um povo ordenado e cresceram em sabedoria. Seu reino se estendia por toda a floresta, mas migraram para o norte com o objetivo de fugir do crescimento desenfreado de Moria. Quiseram se livrar do poder e das transgressões dos anãos. Outro motivo foi que eles ficaram ressentidos pela intrusão de Celeborn e Galadriel em Lórien. Os Elfos Silvestres não gostavam de se intrometer nos assuntos dos Noldor, anãos ou homens, mas no final da Segunda Era, Orofer teve a sabedoria de prever que a paz somente voltaria se Sauron fosse derrotado. Ele reuniu um grande exército de seu povo, se uniu ao pequeno exército do Elfo Mal-galad, também chamado de Amdir, rei de Lórien. Orofer liderou a hoste de Elfos Silvestres e marchou até Mordor com a Última Aliança e guerrearam na Batalha de Dagorlad. Essa guerra que você vê no começo do filme A Sociedade do Anel. Tá escrito que os Elfos Silvestres eram muito corajosos e valentes,
mas não tinham as mesmas armaduras e armas que os Noldor. Imagina se eles estivessem usando uma tecnologia com conforto térmico, que oferece ajuste confortável e liberdade de movimento, anti-odor, isso mesmo, além de estarem mais protegidos, manteriam um bom cheiro depois de uma intensa batalha. Pois bem, agora imagina você usando Insider, só não vai precisar enfrentar a hoste maligna de Sauron, mas enfrenta coisa parecida, né? Tem que acordar cedo, ir pro trabalho, ir pra faculdade, escola, academia, são tantas atividades diárias que só uma Tech T-Shirt Insider suporta com sucesso essa guerra. Veja esse exemplo. Você acredita que essas duas camisetas foram lavadas a mesma quantidade de vezes? As duas foram lavadas 50 vezes. Uma é 100% algodão e a outra é uma Tech T-Shirt. A diferença é gritante. Com uma você fica parecendo um orc. Com Insider você mantém a elegância. De cara me apaixonei por essa marca. Essa que eu tô usando é uma Tech T-Shirt. Ela é excelente para qualquer ocasião. A Insider é tão embaçada que tem sido alvo de cópias e imitações por marcas concorrentes. Mas não se deixe enganar, nenhuma se compara ao tecido da Insider. Uma curiosidade, você provavelmente sabe do cuidado que os elfos têm com o meio ambiente, algo que Tolkien valorizava muito. Ao comprar Insider você também está ajudando o meio ambiente, pois são feitas com matéria-prima natural e renovável, com uma produção muito mais eficiente e menor impacto ambiental. São só vantagens, por isso aproveita. Se você comprar usando o link na descrição desse vídeo no comentário fixado, usar o cupom SIDERAL para ter desconto, você ainda vai estar ajudando esse canal a crescer. Não seja um orc, use Insider. Os elfos silvestres eram também independentes, não estavam sujeitos a se submeter ao comando de Gil-galad. Isso se tornou um terrível problema, pois suas perdas foram muito maiores do que precisava ser. Orofor e seu exército atacaram antes que Gil-galad tivesse dado o sinal para avançar. Os elfos foram massacrados e Orofor foi morto. Mal-galad e mais da metade de seu exército foram cercados e mortos. Seus corpos ficaram no que se tornou os Pântanos Mortos. Thranduil lutou bravamente na guerra por mais 7 anos e sobreviveu. No final, quando Sauron foi derrotado, ele levou de volta para casa menos de 1/3 do exército que marchara para a guerra. Thranduil é coroado rei dos Elfos Silvestres e seu reinado se inicia no começo da Terceira Era. Essa guerra deixou cicatrizes profundas no coração de Thranduil. Ele viu o horror de Mordor e não podia jamais esquecê-lo. A lembrança dela obscurecia a luz do sol e o temor dizia em seu coração que Sauron não estava de fato derrotado. Ele voltaria a se erguer. 1000 anos se passaram e a sombra recaiu sobre a Floresta Verde. Por volta do ano 1050, Sauron, em forma de necromante, chega na antiga morada de Orofor. A floresta passa a ser chamada Floresta das Trevas, e Amon-Lânt de Dol Guldur, monte de feitiçaria. Além disso, orcs e aranhas gigantes começaram a se alastrar por toda a floresta. Com toda essa nova ameaça, Thranduil recuou para a região nordeste da floresta. Lá escavou uma fortaleza, grandes salões subterrâneos e estabeleceu seu reino. O elfo seguiu o exemplo de seu antigo rei de Doriath, Thingol. Ele tentou imitar sua fortaleza com a cidade que morou muito tempo antes, Menegroth. Obviamente as duas cidades nem se comparavam, pois a antiga teve a ajuda dos anãos e os elfos de Doriath eram muito mais habilidosos. É interessante salientar que Thranduil e o Sindar que vieram de Beleriand desejavam ser gente silvestre, ter vida simples, o que nos mostra a enorme diferença com Thranduil do filme. No ano 2063, Gandalf vai para Dol Guldur desconfiado que Sauron estava lá, pois o poder daquele lugar estava crescendo. Porém, Sauron fugiu pro leste antes que o mago soubesse que era ele. Após a paz vigilante que durou quase 400 anos, no ano 2460, Sauron retorna a Dol Guldur com ainda mais força. 3 anos depois, próximo dali, Digon encontrou um anel. Em 2850, Gandalf retorna para Dol Guldur e descobre que o inimigo que está ali é Sauron. Mas só 91 anos depois, no ano 2941, que Gandalf convence o Conselho Branco de atacar Sauron em sua fortaleza. Mas como seus planos já estavam preparados, o Lorde Sombrio novamente foge e vai para Mordor. Foi nesse mesmo ano de 2941 que 13 anãos e um hobbit interromperam por 3 vezes a festa do rei élfico e seu povo. Após a terceira interrupção, os elfos capturam Thorin e Thranduil o interroga, mas o anão nega dar qualquer informação sobre sua jornada na floresta, por isso foi preso em uma masmorra. Thranduil não nutria simpatia pelos anãos, pois essa raça o prejudicou muito em seu passado. Foi por culpa deles que seu lar em Beleriand foi destruído. Por causa deles tiveram que mudar de Amon-Lânt. Também tiveram uma desavença por causa de tesouro, exatamente como narrado por Bilbo no filme O Hobbit Uma Jornada Inesperada. A diferença com o livro é que essa desavença não foi com Thorin nem com sua família. Com tudo isso é fácil entender o porquê o elfo não foi tão amistoso com os anãos. Todos os anãos foram aprisionados, mas foram libertos por Bilbo. Por fim,
Quando eles fogem, o rei élfico descobre qual era a finalidade da comitiva. Outro detalhe importante é que Thranduil tinha uma fraqueza por tesouros, especialmente prata e gemas brancas, e estava sempre ávido por mais tesouro, e esse foi um dos grandes motivos pela desavença com os anãos. Após a morte de Smaug, a notícia se espalhou e chegou até Thranduil. Ele então reúne seu exército e marcha para a Montanha Solitária, pois desejava uma parte do tesouro. No caminho, mensageiros que haviam partido da cidade do Lago a mando de Bard para pedir ajuda ao rei élfico o encontram e falam sobre as necessidades e o risco de morte que assola o povo devido à destruição da cidade. Comovido e por piedade, o elfo enviou à frente uma grande provisão de suprimentos e marchou ao auxílio dos sobreviventes. Ao chegar, firmou um trato com o mestre da cidade, ajudou na construção de cabanas para enfrentar o frio que se aproximava e foram para o norte do lago, pois planejaram uma nova cidade, maior e mais bela que a anterior. Começaram a construir. Muitos elfos artesãos permaneceram na ajuda da construção da nova cidade. Thranduil e Bard lideram seus exércitos e marcham para a Montanha Solitária, pois os sobreviventes da cidade tinham esperanças de conseguir o tesouro que havia lá para poder se reerguer, e não sabiam se os anãos haviam sobrevivido. Chegando lá, descobrem que os anãos sobreviveram e Thranduil apoia a reivindicação do tesouro por Bard, pois parte do tesouro pertencia ao povo da Cidade do Lago, mas o anão se nega a dar uma moeda sequer. Em resposta às recusas severas de Thorin, Bard e Thranduil sitiam a montanha. O anão envia uma mensagem para Dain Pé de Ferro avisando sobre o cerco. Com isso, os anãos das Colinas de Ferro aceleram seus curtos passos. Desejando evitar derramamento de sangue, Bilbo entrega a Bard e Thranduil a Pedra Arkin na esperança de que Thorin fizesse a troca e aquela guerra fosse evitada. Assombrado com a ação de Bilbo, Thranduil disse: "Bilbo Bolseiro, você é mais digno de usar a armadura de príncipes dos elfos do que muitos que tiveram aparência mais formosa com ela." Consegue perceber o tamanho desse elogio? O rei élfico viveu em quase todas as eras do mundo. Viu lugares maravilhosos, conheceu pessoas grandiosas e poderosas, mas viu algo que nunca tinha visto em toda a sua vida, e se admirou com a humildade e simplicidade do Hobbit. Na manhã seguinte, Bard e Thranduil retornam para negociar com Thorin. Irritado, o anão concorda dar uma 14ª parte do tesouro, menos as gemas, em troca da Pedra Arkin. Thorin envia outra mensagem até Dain, contando tudo o que aconteceu, e pediu que eles fossem ainda mais rápido. No dia seguinte, antes que a troca da Pedra Arkin fosse feita, chega o exército dos anãos, liderados por Dain Pé de Ferro, e atacam. Foi nesse momento que surgiram os orcs das Montanhas Nevoentas, acompanhados de uma nuvem de morcegos, marchando em direção à montanha. Nesse instante, Gandalf reúne os 3 líderes, Bard, Thranduil e Dain, e movidos por um inimigo em comum, arquitetam um plano, unem forças e assim começa a Batalha dos 5 Exércitos. Orcs e lobos contra elfos, homens e anãos. O exército de Thranduil está posicionado no esporão sudoeste e são os primeiros a atacar. Conforme o planejado, a guerra seguiu terrível, com momentos onde a vitória parecia próxima, mas a quantidade absurda de orcs impediu isso de acontecer. O vale se tornou escuro e horrendo com a enorme quantidade de cadáveres. Tudo estava sombrio. A derrota parecia iminente, até que chegaram as águias e Beorn e o jogo virou, ajudando a garantir uma vitória final. Thorin morreu. Thranduil pegou a espada Orcriste que tinha sido tirada do anão na prisão da Floresta das Trevas e a colocou sobre seu túmulo. O tesouro foi dividido conforme o combinado com o falecido Thorin, e uma 14ª parte de toda a prata e ouro foi entregue a Bard. Bard deu a Thranduil as esmeraldas de seu ancestral Girion, o antigo senhor de vale. Durante a partida, Bilbo deu de presente ao elfo um colar de prata e pérolas, que Dain lhe deu quando se despediram. Thranduil deu a Bilbo o título de amigo dos elfos e abençoado. Então os elfos se voltaram na direção da floresta de volta para suas casas. Mais tarde, no ano de 3017, Aragorn captura Gollum nos Pântanos Mortos e o leva até Thranduil, na Floresta das Trevas. Depois que Gandalf o interrogou, permaneceu preso sob os cuidados dos elfos. Após meses de cativeiro, Gollum escapa. No dia 20 de junho de 3018, Sauron orquestra um ataque de orcs ao reino de Thranduil. Esse ataque foi uma manobra que serviu de distração para que Gollum fugisse. O rei élfico enviou seu filho Legolas para Valfenda para informar Elrond sobre a fuga da criatura. Por acaso, o elfo chega a tempo de participar do Conselho de Elrond, onde é selecionado como um dos 9 membros a compor a Sociedade do Anel. Quase um ano depois, no dia 15 de março de 3019, Gondor sai vitorioso da Batalha dos Campos de Pelennor. Mais tarde, naquele mesmo dia, o exército de Sauron de Dol Guldur ataca o reino de Thranduil. É uma longa batalha. O reino foi invadido e um grande incêndio causa uma gigantesca devastação. Mas no fim,
Thranduil e os Elfos Silvestres saíram vitoriosos. 10 dias depois, no dia 25 de março, o Um Anel foi destruído. No dia 28, Celeborn e Galadriel destroem Dol Guldur. Em 6 de abril, quase uma semana depois, Thranduil e Celeborn se encontram na floresta e dão a ela um novo nome: Floresta das Folhas Verdes. Os dois dividiram a floresta entre eles, os Beorns e os Homens da Floresta. Thranduil governou o restabelecido Reino da Floresta até a Quarta Era. Infelizmente, essa é a última vez que ouvimos falar de Thranduil. Provavelmente ele governou o Reino da Floresta por algum tempo. No entanto, não se sabe se ele navegou para Valinor ou continuou a morar na Terra-média. Escreva nos comentários qual sua opinião sobre isso, se ele permaneceu ou se navegou para Valinor. Uma coisa que sabemos é que a amizade de seu filho Legolas com o anão Gimli teve um impacto duradouro entre seu povo. Essa amizade ajudou a reconciliar o povo de Thranduil com os anãos, pois após a Guerra do Anel, tanto os Anãos das Cavernas Cintilantes liderados por Gimli, quanto os Elfos da Floresta liderados por Legolas foram até Gondor, onde ajudaram o rei Elessar na reconstrução e restauração da cidade de Minas Tirith. O grande portão foi refeito de mithril e aço, as ruas foram pavimentadas com mármore branco, jardins e árvores foram plantados por toda a cidade, uma conquista brilhante de duas raças, enquanto anãos e elfos trabalhavam juntos, lado a lado. Acredito que você tenha notado toda a diferença entre o Thranduil do filme com o dos livros. Ele não era arrogante como foi mostrado. Também não tinha a cara toda deformada por lutar contra dragão, apesar que pode ser que ele tenha lutado contra eles na Guerra da Ira no final da Primeira Era. Thranduil teve interesse no tesouro da montanha quando Smaug foi morto, mas não deixou de dar auxílio aos homens por causa disso. Quando os anãos chegaram em Erebor, ele não quis lutar por ouro, pretendia que os anãos desistissem, já que os elfos e homens estavam em maior número. Ele não queria derramar sangue por causa de tesouro. Ele foi um excelente e honrado rei, sempre preocupado com seu povo e com a região em que viviam. Veja como o elfo dos filmes foi diferente do original imaginado por Tolkien. Escreva nos comentários quais outras diferenças você percebeu. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo.